Michele, boa noite a você, ao Celso, ao Salazar. Hoje caiu no meu colo, né? O Salazar diariamente acompanha o Corinthians, traz as principais informações. Hoje ele está na bancada e hoje foi um dia com cara de Corinthians, Michele. Um dia com muitas informações. E claro, já desde terça-feira, a expectativa do que iria acontecer com o Jô, né? Na retrospectiva, terça-feira o Corinthians jogou com o Cuiabá, o Jô foi pro pagode. Né? Tava lá com a timba, uma cervejinha aqui, uma cervejinha acolá, deu uma confusão danada porque o Corinthians acabou perdendo para o Cuiabá e colocou a liderança em jogo. Ele ainda pode perder a liderança hoje para o Palmeiras. Ontem, na reapresentação do elenco, todo mundo, né? Pela manhã, cadê o Jô? Sumiu, o Jô não apareceu. Aí criou-se toda uma expectativa para hoje, o que vai acontecer. A diretoria vai se pronunciar oficialmente, o Jô vai ser multado, o Jô vai ser afastado. E aí veio a notícia, olha só, na terça-feira o Jô foi para o Batuque e hoje veio a informação. Jô não é mais jogador do Corinthians. Ele rescindiu contrato com o clube em comum acordo. Ele tinha um contrato, Michele, com o Corinthians até 2023, ou seja, até o final da próxima temporada. 1 ano e meio ainda de contrato a cumprir, ou seja, 18 meses de salários. O Jô não deve ganhar pouco. Jogar fora, rasgar 18 meses de um ótimo salário, vou falar para você uma coisa, hein? A conta bancária dele deve estar bem gorda, né? Ele abriu mão desses salários e rescindiu em comum acordo com o Corinthians. Vamos então aos números do Jô no Corinthians, jogador que foi criado na base, nasceu aqui no terrão do Parque São Jorge. O Jô, né, os números são os seguintes, ele é o maior artilheiro do século XXI no Corinthians, com 284 jogos, ele marcou 65 gols. Ele é o maior artilheiro também da Neoquímica Arena, 30 gols marcados, ele superou o Romero. E na temporada, só que já nessa temporada, mesmo sendo útil depois que emagreceu ao técnico Vitor Pereira, ele foi muito útil ao Corinthians, ele em 19 jogos marcou 4 gols. Bom, então o Jô chegou a um acordo com o Corinthians, não é mais jogador do Corinthians e a pergunta é, o Vitor Pereira que já reclama da falta de jogadores, o Jô vinha até resolvendo, sendo peça importante. E apesar da contusão, ele acabou se envolvendo aí nessa confusão toda e deixou o clube. Como é que fica o ataque do Corinthians sem o Jô? Bom, o Corinthians tem o Júnior Moraes, que ainda não vingou, que não se firmou, está no processo de adaptação. 1 gol marcado até aqui. Tem o Roger Guedes, mas espera aí, Garrafa, o Roger Guedes de atacante, o problema não é meu, o problema é do Vitor Pereira. Lembra daquela história? O Roger Guedes só quer jogar pelo lado esquerdo, aquela confusão toda com o técnico. Agora, sem o Jô, é muito provável que o Roger Guedes, que já em Cuiabá apareceu como homem de linha de frente, ele apareça por mais vezes. É mais um problema para o técnico português administrar. E tem o garoto Felipe Augusto, da categoria Sub-20, jogador da Sub-20 que vem participando de alguns jogos, mas ainda está muito verde para ser... Verde não pode falar aqui no Corinthians, que complica. Está muito ainda imaturo, né? Para ser titular e assumir a condição de atacante do Corinthians. Hoje, logo depois que as partes chegaram a esse acordo, o Corinthians, através da sua diretoria, acabou emitindo uma nota. Vamos a um rápido resumo dessa nota, né? Corinthians e Jô chegaram a um acordo e rescindiram o contrato. O jogador manifestou vontade própria e o contrato foi encerrado em comum acordo. A diretoria do Corinthians, neste comunicado, Michele, desejou sorte ao jogador que nasceu aqui no Parque São Jorge, foi bicampeão brasileiro e campeão paulista. O Jô, ou seja, saindo pela porta dos fundos aqui do Timão. Que novela, que bagunça de terça-feira até hoje, Michele. Pois é, Garrafa, que confusão, né? O que você acha disso? É o tipo de situação, Acho que conversava com o todo Salazar, mundo, inclusive, lá na redação, na qual todos perdem. Eu falei, perdeu todo mundo, Todos perdeu o Corinthians, perdeu o jogo. O Jô perde dinheiro, perde prestígio, porque ele sai com a imagem arranhada. O Corinthians perde um jogador importante. O Vitor Pereira estava recuperando o Jô de tal maneira que o Jô estava descartado antes. E hoje o Jô se torna um jogador fundamental. O Corinthians não tem no elenco nenhum outro jogador com a mesma capacidade de funcionar no esquema tático do Vitor Pereira. Nesse ponto, eu acho que o Jô deixou o time na mão. Exato. O Corinthians está prestes a decidir uma oitava de final da Libertadores contra o Boca Juniors e a sensação que fica é o Jô deixou o time na mão. É isso aí. Ele sabe que ele é o único centroavante, o único não, temos o Júnior Moraes, mas que chegou agora, está se adaptando. O Jô seria peça importantíssima, fundamental, num momento crucial. Ele toma uma decisão que deixa o time na mão. É isso aí, deixa na mão. Então todos perdem, todos perdem. De qualquer maneira,
para o Jô abrir mão desse valor, e é um valor alto, segundo especula-se. O Jô ganhava um pouco menos de 600 mil por mês. Da casa, em torno de 14 milhões que ele ainda receberia. Que ele ainda receberia? Ele abriu mão fazendo de tudo. Contas, sim, só que ele pode assinar com qualquer outro clube, porque ele só fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Então ele pode assinar com outro clube. Acho que fez 4 até, acho que foi menos. É menos, né? Menos que 7, 4, menos que 7. Entendeu? Então, de repente, ele pode assinar com outro clube. Eu estava aqui especulando, não é informação, tá, gente? Não é informação. Mas não vou ficar surpreso se ele for parar no América Mineiro. Mas o América está com o Aloysio muito bem, né? Trouxe agora o Aloysio. E tá bem lá. Pois é, mas é mais uma opção, né? Eu acho assim, que o Jô tá na história do Corinthians, para mim ele é um dos 4 maiores centroavantes da história de 112 anos do Corinthians. É criado no terrão, é corintiano, tem uma identificação enorme com a torcida e tudo mais. Eu acho que isso vai ficar, mas a maneira como ele sai realmente não é ideal. Para o Jô, deste momento e para o que aconteceu, terceira falta mais importante do que a questão do pagode foi ele ter faltado no treino terceira vez de março para cá. Eu acho que a rescisão era o caminho. Que bom que surgiu do Jô, que bom que partiu dele. Melhor parar por aqui, legal isso. Agora, só para explicar a questão financeira que a Michele perguntou. O Jô voltou em junho de 2020, firmou ali um salário. Este salário, o Jô sugeriu rescindir e abrir mão deste salário. É isso aí. Muito legal, porque se o Corinthians decide rescindir, o Corinthians ia ter que pagar esse salário para ele até o fim. Tudo. Mas só que ele não abre mão daquilo que o Corinthians deve. Só que ele não abre mão. Por quê? Quando ele veio, o Corinthians tinha uma dívida com ele em relação a 2017. E a informação que eu tenho é, o Corinthians parcelou aquela dívida de 2017 no salário deste contrato. E pagava de janeiro de 2021 até dezembro de 2023, o Corinthians pagaria ali cerca de 150 mil por mês para o Jô em relação à dívida de 2017. E também tem as luvas. Quando ele veio dessa última vez, quando ele veio para o Corinthians, ficou em 2 milhões e 300 mil reais as luvas. Tudo isso o Corinthians vai ter que continuar pagando para o Jô, só para ficar claro. E muito rapidamente, se aquele pagode dele tocando com um telão ao fundo, o time jogando, suava falta de comprometimento, e que é questionável, dava para você driblar. Agora, quando você falta o treino, depois disso, o comprometimento é zero, não tinha outra coisa a ser feita. Tem uma coisa importante, viu? Rapidinho, Fini. Uma coisa bem importante. O Corinthians foi condenado pela FIFA por ter contratado o Jô, depois do Jô ter quebrado o contrato dele com o Nagoya do Japão. O Corinthians trouxe ele. A FIFA condenou o Corinthians a pagar o que hoje, convertendo para o real, dá quase 17 milhões de reais. Tá? Isso aí o Corinthians recorreu, está no CAS, que é a última instância. Vai sair daqui a uns 60, 90 dias, vai sair a decisão final. Se o Corinthians perder de novo, já foi condenado pela FIFA. Se o CAS não der a causa para o Corinthians vai ter que pagar cerca de 17 milhões de reais por ter contratado o Jô. Nossa Senhora, então, vai sair caro o Jô. Então, se ele abriu mão do salário, mas tem muita grana ainda para sair do Corinthians aí por causa do Jô. Nossa, vamos ouvir a opinião do mestre sobre a saída do Jô. Mestre, o que o senhor achou dessa história toda? Eu acho, sobretudo, uma loucura, né? Múltipla. Para um jogador do clube, essa contratação absurda, essa possibilidade de ter que gastar essa fortuna enorme por um jogador já em declínio de carreira e que não... Poxa, tem o menor sentido. Eu, particularmente, acho que é louvável o fato de... Chega a ser louvável o fato do Jô estar num pagode, né? Batendo num tantã ali, em vez de estar numa sessão de rock, né? Com o meu pedido de clemência ao meu querido Celso, né? Que é um roqueiro aí de marca maior. E, por outro lado, a grande falha mesmo do Jô, além de ter desprezado os seus companheiros ao não sequer assistir o jogo, foi não comparecer ao treino.